Olá, queridos e queridas do nosso Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde nós vamos conquistar conhecimentos. Vamos para a nossa aula? A aula 02 de Sociologia tem como título: Olá, vamos pegar um cineminha? O objeto de conhecimento é a cultura e a indústria cultural. Vamos agora para a nossa dúvida. Vamos então para a nossa dúvida. O que foi a Escola de Frankfurt? Você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar da Escola de Frankfurt? Uma outra dúvida. Vamos lá? Por que indústria cultural? Existe uma fábrica onde se produz cultura? Será que existe? Vamos lá. Dê uma pensadinha nessas duas questões, que daqui a pouco a gente volta para trabalhar elas aí com vocês, tá bom? Muito bem, nós colocamos aí duas questões, né? Duas dúvidas. A primeira sobre o porquê Escola de Frankfurt e se existe, né, a questão da indústria cultural, se existe uma indústria que produz cultura, não é isso? Agora nós vamos tirar a nossa dúvida. Vamos lá? Muito bem. O que se entende por Escola de Frankfurt? É isso? Escola de Frankfurt é uma corrente de pensamento filosófico e sociológico oriunda da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, que estabeleceu um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo, para entender, para discutir, né, a sociedade do momento. É isso? Principalmente na questão cultural. Muito bem. Vamos então continuar. Quem foram os pensadores que idealizaram, né, esse pensamento sociológico e filosófico aí na Alemanha? Tudo começou na Escola de Frankfurt. Por que Frankfurt? Era na universidade, não é isso? Os cientistas que trabalhavam ali. Então, cientistas sociais reunidos na cidade de Frankfurt, na Alemanha, nos anos 1920, buscando discutir as estruturas sociais da época, criaram o que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, certo? Guarde bem aí. As ideias desenvolvidas na Escola de Frankfurt permanecem até os dias de hoje, até os dias atuais, né? Estão aí, estão ainda em voga. Vejam lá. Quem foram os intelectuais, os pensadores que desenvolveram aí o pensamento chamado frankfurtiano? Então, entre os principais intelectuais fundadores da referida escola, isto é, da Escola de Frankfurt, estão Theodor Adorno, Max Horkheimer e Walter Benjamin. Tem outros pensadores, mas esses são aqueles que se destacaram mais, certo? Então, a Escola de Frankfurt trouxe grandes contribuições para pensar a cultura e a sociedade. Por isso, importante, né, essa escola. Então, é a escola de pensamento, é uma corrente de pensamento, certo? Dentre as principais contribuições deixadas pela Escola de Frankfurt estão a teoria crítica e o conceito de indústria cultural, que nós vamos ver agora. Então, a gente não vai ver a teoria crítica, nós vamos ver aí o que nós chamamos de indústria cultural, o que esses pensadores chamavam de indústria cultural. Tá? Para eles, o que era essa indústria cultural? Vamos lá, então? Vamos entender um pouco a indústria cultural. O termo indústria cultural foi usado pela primeira vez na obra chamada Dialética do Esclarecimento, de Max Horkheimer e
Theodor Adorno, lançada em 1947. Vejam lá. Esse termo indústria cultural, ele buscava explicar o processo de apropriação, né, do campo cultural pelo capitalismo, de modo especial as artes. Como assim? O capitalismo percebeu que o campo das artes era um campo que traria podia trazer muito lucro para as empresas. Então, eles vão se apropriar, se aproximar, né, desse campo da cultura, né, das artes, e vão, então, a partir daí, utilizar-se, né, desses instrumentos para levantar riqueza, para ganhar dinheiro com isso. Então, ganhar dinheiro com a arte, ganhar dinheiro com a cultura. Vamos lá? Muito bem. Então, a indústria cultural tende a uniformizar qualquer expressão cultural, voltando-a ao consumismo. Então, você vai, a partir, né, da arte, você vai levar ao consumismo. Cinema, música, teatro, né? Isso vai ser levado agora para o consumo. Por isso, eles chamam de indústria, né? Indústria cultural. Então, a cultura que era individualizada, algo que você buscava, a questão da estética, da individualização, né, desse chegar próximo, né, e da satisfação pessoal, isso vai agora ser levada para a questão do mercado, para a questão do consumismo. Então, a arte vai servir para elevar os lucros, né, do capitalismo. Como assim, professor? A gente pode dar um exemplo bem claro, aqui bem perto de nós. Por exemplo, como começou o boi, né, lá de Parintins, por exemplo? Ali você tinha o povo, né, é uma cultura popular, né, onde as pessoas se reuniam, 2 grupos ali para brincar e tal, mas isso tomou uma proporção tão grande que, de repente, essa cultura popular do boi, ela cresceu, né, e se tornou algo de mercado, algo que gera lucro. Então, por isso, eles chamam isso de indústria cultural. Eles fazem essa análise, né, eles vão analisar como que, né, o capitalismo se apropria da cultura para ganhar com isso aí, certo? Muito bem, vamos continuar então a nossa reflexão aí. Então, a indústria cultural transformou a arte em mercadoria, como nós acabamos de falar, né? Uma mercadoria vendável e que rende lucro. Então, essa a importância que tem a cultura, né? Aí na visão deles. A arte passa a ser uma mercadoria vendável e, com isso, você vai ter renda, vai ter lucro. A partir das inovações tecnológicas, a indústria cultural passa a massificar a arte e a cultura como numa linha de montagem. Vocês conhecem, já viram alguma linha de montagem, onde as pessoas trabalham ali passa o produto e você vai, cada operário vai colocando uma peça até você terminar lá no produto final. Então é isso que eles colocam, eles dizem, olha, vai haver uma massificação da cultura. Vamos ver então? Vejam lá. Você vai produzir uma produção como se fosse uma produção em série, não é isso? Então, a cultura de massas, né, na visão frankfurtiana. Os pensadores frankfurtianos viam a cultura como uma cultura de massa na perspectiva da produção industrial, uma produção em larga escala, né, que objetiva satisfazer a necessidade capitalista de consumo. Daí, cultura de massa. Eles vão dizer que há uma cultura de massa. Assim como há uma produção em massa, né, dos objetos, da produção de utensílios que nós necessitamos, também a cultura vai ser produzida dessa maneira. Então, a cultura é produzida como numa linha de montagem, né, uma linha de montagem industrial, isto é, como algo que se pode adquirir em um supermercado.
Então, vai se banalizar, digamos assim, entre aspas, a arte, né? A cultura. Então, a indústria cultural se apropria da arte, transformando-a em um subproduto que vai gerar lucros em uma determinada indústria, como, por exemplo, a indústria cinematográfica, a de audiovisual, a das artes plásticas, a televisiva, a musical, né? E a gente pode perceber isso como acontece hoje nos grandes shows, né? dos cantores, dos artistas brasileiros e internacionais. Então, a indústria cultural não faz distinção da individualidade e do gosto estético. Coloca todos numa única massa amorfa que apenas consome o que a mídia lhe impõe. Então, a mídia vai ser essa impulsionadora, né, do consumo. E aí você vai consumir disco, vai consumir livro, vai consumir, né, cinema. E a própria arte, ela vai também favorecer o mercado, vai influenciar o mercado, certo? Muito bem. Vamos lá, então, continuar? A indústria cultural, ela é um caminho para a alienação, diziam os frankfurtianos. A indústria cultural cumpre o papel de alienação pelo consumo. A falsa cultura, dizia eles, resigna as massas à barbárie da arte, olha aí como é que ele coloca, acorrentando, hipnotizando e colocando-as no papel de passividade total. Os produtos de conteúdo de fácil absorção deixam as massas satisfeitas e estagnadas, pois apenas seguem padrões estabelecidos pela mídia. Ninguém questiona, né? A pessoa fica acrítica, né? Com isso, perdem o senso de individualidade e se torna apenas um coletivo amorfo, sem qualquer poder crítico. Muito bem, vamos então para o nosso checklist. Muito bem, vamos dar uma olhada aí no que nós vimos na aula. Falamos então da escola de Frankfurt, não é isso? Escola de Frankfurt. O que foi a escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt é uma corrente de pensamento, não é um lugar, né? Não é um local, é uma escola de pensamento. É isso? É uma corrente de pensamento filosófico e sociológico, onde pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheim e Walter Benjamin, entre outros, reunidos na Universidade de Frankfurt, buscaram estabelecer um novo momento, um novo paradigma, um novo parâmetro, né, de análise social com base em uma releitura do marxismo. Então, eles eram marxistas, porém, eles vão fazer uma releitura do marxismo e, a partir daí, vão analisar a sociedade, a estrutura social, focando principalmente nas artes. Não é isso? Muito bem. Vamos lá? E nós vimos, então, o que é o termo indústria cultural. Por que eles utilizam essa palavra indústria cultural? Então, o termo indústria cultural foi usado pela primeira vez na obra Dialética do Esclarecimento, de Max Horkheim e Theodor Adorno, lançada em 1947, que buscava explicar o processo de apropriação do campo cultural pelo capitalismo, de modo especial das artes, né? Então, esses pensadores vão dizer, olha, o que está acontecendo na sociedade? Não, o capitalismo também se apropriou das artes e está usando, né, dessa arte para a renda, para obter lucro. Isso? Então, por que isso? Então, eles vão discutir essas questões, como que isso acontece. E aí eles vão dizer que a arte virou um produto como se ele fosse produzido numa indústria, certo? Vamos lá, então? Então, ele vai dizer, olha, a indústria produz a arte hoje como numa linha de montagem. Você produz em série, não é isso? Quando começou o processo de industrialização, começou a produção em série. Então, aquilo que era produzido antes individualmente, por exemplo, um sapato, você ia lá no sapateiro, o sapateiro construía o sapato para você. Na indústria, você constrói um sapato
Na linha de montagem, você constrói centenas de sapatos, televisores, né? E na linha de montagem, cada operário vai colocando ali uma peça nesse produto até o produto final. Ele diz, olha, está acontecendo a mesma coisa com a arte, né? A arte está sendo apropriada e ela está sendo produzida como um subproduto, né? Que vai estar sendo produzida aí como uma mercadoria que vai gerar lucro. E aí ele vai dizer, olha, isso está acontecendo na indústria cinematográfica, audiovisual, né, televisiva, musical. Então, em todos os campos da arte, ela virou uma indústria. Uma indústria em que faz do consumidor apenas um consumidor passivo. Ele não é mais capaz de questionar. Ele vai comprando aquilo que a mídia impõe. Então, a mídia vai se associar nesse processo, vai fazer a propaganda e você vai consumir muitas vezes só porque aquilo está em voga. No momento, por exemplo, uma música que às vezes não tem nem muita qualidade, mas porque ela é massificamente batida nas rádios, você vai acabar comprando o CD. Antigamente comprava CD, hoje não tem mais. Hoje você tudo nas redes sociais, não é isso? Muito bem. Então, os pensadores frankfurtianos viam a cultura de massa na perspectiva da produção industrial, onde se produz em larga escala, objetivando satisfazer a necessidade capitalista de consumo. A indústria cultural cumpre o papel de alienação pelo consumo. A falsa cultura, dizia eles, resigna a massa à barbárie da arte, acorrentando, hipnotizando e colocando-as no papel de passividade total. Assim pensavam os frankfurtianos, né, os pensadores da escola de Frankfurt. Muito bem, vamos então para a nossa dica. Vejam lá. O anote aí 1 é o seguinte: a escola de Frankfurt traz uma crítica ao modo de produção capitalista que se utiliza das artes em geral para atingir seu objetivo último, isto é, o lucro através do consumo de massa. Por que os frankfurtianos eles criticavam isso? Eles criticavam porque eles diziam que a arte estava perdendo o seu significado, é isso? Porque ela estava sendo usada não para trazer a beleza, né, no sentido da cultura, mas para servir como uma forma de você ganhar dinheiro. Claro, a arte você tem que ganhar dinheiro com a arte, claro. Porém, segundo os frankfurtianos, estava massificando, né? Você não estava levando o consumidor a pensar, a criticar, mas ele estava sendo absorvido, né, pela essa massificação da propaganda em prol de você utilizar, de você usar uma determinada arte sem uma análise crítica. Por exemplo, na música. Muitas vezes uma música não tinha nem tanta qualidade, mas por ela ser massificamente batida nas rádios, você acabava comprando, você acabava adquirindo, que ali não tem aquele valor estético, né? Isso que eles questionavam, os frankfurtianos, isso é questionamento deles, certo? E anote aí 2, vejam lá. Diz o seguinte, que nesse processo todo, segundo, né, os frankfurtianos, os regimes totalitários, como o nazismo, por exemplo, se apropriaram das artes, eles dizem, principalmente do cinema, para difundir as suas ideias. Eles vão ver, vai ser também o próprio totalitarismo, os próprios regimes totalitários se utilizam da arte para aí cumprir um papel de alienação, né? Porque eles vão massificar, a partir desse processo, as ideias que vão, então, de repente, ser absorvidas, né, pela população, sem um questionamento crítico, né, sem uma análise crítica. Então, é isso que os frankfurtianos fazem. Por isso, eles foram, essa escola de pensamento, né, essa corrente de pensamento foi chamada de Escola de Frankfurt.
certo? Muito bem. Vamos então para o nosso encerramento. Muito bem. Nessa aula era isso que tínhamos. Eu vou pedir para vocês que vocês nos sigam nas redes sociais, em Semean, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. E até uma próxima aula.